possa se arrepender. Como é possível definir? Como é possível entender alguém que morre por ti, para que possa se arrepender por amor? Se arrepender por amor, por amor. Esse é o nosso Deus, que te ama com sinceridade. Esse é o nosso Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Esse é o No programa de hoje estamos recebendo a visita dos irmãos Igor Greco Menezes e Murilo Greco. Igor é estudante de Direito e um dependente químico. Murilo, já é conhecido da casa, é um conselheiro, treinador em dependência química e trabalha com a metodologia coaching. No programa de hoje estaremos abordando uma história de recuperação. Você, assinante, sabe qual é o processo da recuperação para um dependente químico? Os tropeços, as dificuldades, fique aí que vocês vão saber tudo isso no programa Família. E você, se tiver alguma dúvida, continue prestigiando, tirando suas dúvidas através do hotline e através do nosso e-mail. A sua opinião é de muita importância para nós. Então, o nosso e-mail é programabc@netservicos.com.br e o hotline é 11 73 18 83 46. Teremos aqui uma pessoa especializada para falar com você a qualquer hora. Continue entrando em contato. E agora nós vamos bater um papo, apresentar essas duas simpatias. Murilo já esteve no nosso programa, é uma pessoa extremamente competente naquilo que faz. E o Igor, como irmão, é uma pessoa também fantástica, que descobriu uma maneira também para se manter sóbrio. Então vamos saber toda essa trajetória. Conte para nós. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, tanto do Igor como de Murilo. A gente já se conhece há um bom tempo, não é, Igor? Isso. E a sua trajetória, eu sei que foi um pouquinho diferente, mas o telespectador precisa saber esse jeito que você conseguiu a sua sobriedade. Então, vamos contar um pouco de quem é o Igor. Boa noite. Primeiramente, é uma gratidão estar fazendo parte do teu programa. Agradecer por você ter passado por um tempo pela minha vida. Eu tive a sorte de passar pela instituição Cláudio Amâncio, salvo engano, no ano de 2002. E de lá para cá muitas coisas aconteceram e dentre elas eu descobri essa maneira
vamos dizer assim, de recuperação. Que eu costumo falar que é recuperação em Cristo, não é isso? Porque eu não frequento grupo, não frequento sala. Sim, hoje a minha recuperação está pautada em Cristo. Mas para mim chegar até esse presente momento, passei por todo um processo. Minha história em drogadição não é diferente da de muitos. Eu costumo falar que o filme é o mesmo, só mudam os personagens, não é isso? E eu tive problemas assim durante a minha drogadição. Eu tinha uma certa ilusão de que usar droga na frente dos meus filhos era uma coisa legal. Então eu tinha uma ilusão assim, que os meus filhos tinham de saber pela minha boca tudo aquilo que eu passei. Então se um dia um deles tivesse até vontade de experimentar, eles iam pedir para mim. E o meu filho mais velho, hoje ele tem 14 anos, vai fazer 15 esse ano. Quando ele tinha a idade de 2 anos, ele chegou em mim. Uma das maneiras como nós nos referíamos à maconha era o beck, né? E ele ouvia beck para cá, beck para lá, e beck, beck. E um dia ele chegou em mim e falou: papai, o que é beck? E eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei ele na pia da minha casa. E eu falei assim para ele, eu falei: filho, beck é uma coisa errada que o papai faz, mas se eu for te explicar hoje, você não vai entender. Então vamos guardar um segredo. Você não fala para ninguém, e quando você chegar na idade ideal, o pai vai te falar o que é. Tá bom, tá bom. Veio a minha primeira separação com a minha esposa, e eu continuei, né, no beck, né? Minha vida era toda assim voltada para o uso da maconha. Já estava há algum tempo liberto das químicas e tal, né? E só que ia visitá-los e fumava na frente deles. Estava separado, mas ia visitá-los e fumava na frente deles. E um dia, ele com 4 anos de idade, ele pegou e falou assim, eu fui na hora do almoço do meu trabalho, fui visitá-los, e comecei a fumar e tal, e ele olhou para mim, olhinho cheio de lágrima, e falou assim: papai, você nunca vai parar de fumar beck? E aquilo assim, eu me senti mal com aquilo, né? Porque eu imaginava ouvir dele isso, mas não com a idade de 4 anos. E ali eu saí de lá péssimo, me sentindo o pior homem do mundo, o pior pai do mundo. E quando eu cheguei na loja que eu trabalhava, tinha um amigo meu que tinha passado pela tua comunidade. E ele viu que eu estava chorando, ele falou: mas o que foi, Igor? O que está acontecendo? Eu falei: pô, acabei de ouvir isso do meu filho e tal. Ele falou assim: mas por que você não se interna, cara? Você não faz um tratamento? E eu pensei assim, né, Cláudio, na ocasião: pô, mas eu vou me internar por causa de maconha, cara. Para mim, internação era por causa de crack, por causa de, enfim, né? Maconha eu não achava que era necessário se internar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu era muito dependente. Eu acordava fumando, toda oportunidade que eu tinha, eu fumava. E aí eu falei para ele: pô, é o que eu vou ter de fazer isso, porque para mim eu não estou conseguindo parar sozinho. E aí, ele tomou uns caminhos, tal, ele foi, falou na ocasião na tua instituição, e eu fui para a Chácara São Francisco. E eu até cheguei lá, eu me lembro de um fato engraçado que aconteceu, né? Até conversando na entrevista que os rapazes fizeram comigo lá, eles perguntaram para mim: você bebe, né? Eu falei: só socialmente, né? Ele falou: mas o que é beber socialmente? Você põe um terno e uma gravata para beber? Isso marcou para mim. E eu fiz a minha internação, fiquei 1 semana na sua comunidade. E aí eu tive você foi lá num sábado e nós conversamos. E eu lembro que tinha um lugar lá meio distante assim, você sentou comigo e falou: e aí, bonito, o que você está fazendo aqui? Eu falei: Cláudio, minha situação é essa, expliquei a minha situação, dependente de maconha, tal. Aí você falou: não, bonito, mas você consegue fazer o teu tratamento só indo no grupo. E assim fui para o grupo, comecei a frequentar as reuniões, e grupo, tal.
apareceu uma oportunidade com um amigo em comum de montar uma comunidade. Na ocasião, eu tive uma comunidade com 50 internos. E as coisas foram acontecendo, tal, vivendo muito recuperação, né? Só que não vigiei, né? Não vigiei e assim, voltei a separar da minha esposa. Durante esse processo de recuperação, eu voltei com a minha esposa, aí nos separamos de novo. Mas você chegou a ficar um tempo lá na comunidade? Eu fiquei na sua comunidade, eu fiquei uma semana. Uma semana Depois eu somente. fiquei bastante, assim, quase um ano no grupo. No grupo, isso. No grupo, nas reuniões, tal, nas reuniões de quinta-feira, eu ia em todas. Mas o seu irmão, porque você me falou que você não desgruda do seu irmão. Onde que entra o seu irmão aí? O meu irmão, ele entra um pouco já à frente. Depois que eu passei por todo esse processo difícil, eu larguei a clínica, tive uma recaída, separei da minha esposa. E aí é aquela escadinha, né? Que a recaída começou tal. Quando eu estava chegando no buraco de novo, um determinado dia eu morando sozinho, eu ali no uso do crack, né? E tive um começo de uma overdose. E lembrei de Deus, né? Porque durante esse processo de recuperação, eu tive um contato com Deus, tal, mas uma coisa meio superficial, mas tive. E lembrei de Deus, tinha uma Bíblia do lado da minha cama, peguei essa Bíblia e falei assim, Senhor, não me deixa morrer aqui, porque eu senti mesmo que estava numa situação muito difícil. Bom, me deu um refrigério, tal, assim, me deu sabe, eu respirei fundo, já passou aquele pânico, tal. No outro dia eu acordei e encontrei o meu irmão. Meu irmão, ele estava indo algum tempo na igreja. E aí ele olhou para mim, até então ninguém sabia da minha família que eu estava recaído, né? E ele olhou para mim e falou, o que está acontecendo com você, meu irmão? Eu falei, não, não está acontecendo nada. Ele falou, Igor, para mim, você quer mentir, né? Te conheço, né? Nossa vida inteira junto e tal. Aí eu me abri para ele, né? Eu falei, meu irmão, minha vida está assim, 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 assim. Aí ele fez o convite para mim ir na igreja com ele. Eu relutei um pouquinho na ocasião, mas fui na igreja com ele e, assim, de lá para cá, Deus começou uma obra na minha vida e me libertou. E, assim, várias coisas boas vêm acontecendo, mas ele entra nessa parte, né? Nesse período de... O som do evangelho chegou até mim através do meu irmão. Você já frequentava, Murilo, a igreja evangélica? Sim, já frequentava já. Já frequentava há algum tempo já a igreja. E por que motivo? Você vem de cultura, de família? Ou você também buscou esse caminho por também ter algum tipo de dificuldade como essa, por exemplo? Passei um processo difícil na minha vida, na ocasião, e aí eu fui conhecer e gostei, me senti muito à vontade, me senti assim um refrigério, uma coisa muito boa e continuei a frequentar. Você também utilizou substâncias psicoativas? Já utilizei também. Não só a maconha. Diversas substâncias. E na época que o teu irmão te procurou, você já tinha passado por essa dificuldade? Estava bem? Já estava em recuperação há algum tempo, já estava aí, acredito que uns 4 anos limpo já. Na época que ele... Quer dizer que você sabia então do seu irmão? Já sabia. Até então ele nunca havia pedido ajuda? Pediu socorro algumas vezes, né? O pós-uso traz aquela depressão, arrependimento, né? O vazio é muito grande, então nesses momentos assim ele chegou a falar alguma coisa, mas depois que ele se recompunha, né? Aí ele voltava a compulsão por droga. E você, como é que você buscou o seu caminho? Só foi somente através da igreja ou também passou por algum processo como o Igor de internação? Não, eu passei por um processo difícil também e se eu continuasse eu não ia durar muito tempo, né? Então eu comecei a rever esses conceitos, né? Eu tive também um processo difícil hospitalizado por conta do uso de substância. E eu lembro que o médico que me atendeu falou para mim assim, se você continuar a usar esse tipo de substância, você vai morrer.
e eu sempre tive medo de morrer, né? Até falo para alguns amigos, né? Eu usei droga, não comi capim, né? Então eu fiquei com medo e comecei a buscar outras coisas, né? Eu comecei a frequentar a religião. A religião foi uma coisa muito importante também, me ajudou muito, né, na minha recuperação. E depois, né, os grupos de mútua ajuda que eu frequento até hoje também, né? Embora menos hoje, mas também por trabalhar com dependência química, eu acabo vivenciando isso todos os dias da minha vida, né? Perfeito. O Igor, você então, o seu caminho para a recuperação foi através então da igreja também. Hoje, assim, eu acredito a Deus, a minha recuperação. Eu estava conversando ainda antes de entrar aqui com um companheiro, e eu falei para ele, né? Eu falei assim, não é uma luta para mim ficar limpo. Assim, parece, Cláudio, que eu nunca usei droga. É uma coisa assim anormal até, porque eu vejo a luta que muitos passam, né? Em internações e recai, levanta. Assim, ó, eu não tenho assim dificuldade nenhuma hoje. Eu faço faculdade, como você mencionou aí. Na faculdade a gente vê bastante coisa, mas assim, ó, eu falo assim, nós usamos droga ou na euforia ou na tristeza, né? Então, tô feliz, vamos comemorar. Ia lá e usava. Tô triste, né? Vamos afogar as mágoas, né? Eu lembro que na ocasião que eu frequentava a sala, o grupo servia para, né, equilibrar esse... E eu já passei por diversos momentos de alegria e diversos momentos de tristeza nesses quase 6 anos que eu tô limpo. E em nenhum momento me passou droga na cabeça. Então eu acredito a Deus esse feito. Você está dizendo assim, que mesmo em situações divergentes, nos reveses da vida, a tua fuga não seria as drogas. Não. E o que passa pela sua cabeça? Porque geralmente o condicionamento, né, Murilo, do dependente químico, numa situação de conflito, perder emprego, briga no relacionamento, mesmo a síndrome da a abstinência, Sim. mesmo que seja demorada, prolongada, vem a fissura, vem o desejo. E as pessoas muitas vezes não têm um programa de detectar essas pistas que levam novamente à fissura ou o desejo de uso. O que você utiliza? Porque eu tenho certeza que para o Murilo é diferente. Sim. No seu caso, quando vinha, ele está dizendo que nem passa e nem vinha momentos de fissura, de desejo. Na sua sobriedade, você teve tentações? Eu passei no início, alguma coisa no início, mas eu fiz eu sempre falo isso, né? Eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Então eu estou muito certo, né, dessa decisão que eu tomei. Eu decidi que eu nunca mais vou usar droga na minha vida, né? Então eu comecei a estruturar minha recuperação em outras coisas, né? Então conte, é muito importante. Sim, no trabalho, por exemplo, né? No trabalho, nos grupos de muita ajuda, mesmo na religião, na própria religião. Então minha recuperação ela está bem estruturada. Leituras. Leituras, sim. Esporte. Esporte eu já não fui tão não assim. Não necessariamente. Não, o esporte eu já sou meio fraquinho para esporte já. O Igor é mais esportista que eu. Porque é legal, porque o esporte libera muita endorfina. Isso. O esporte foi fundamental. Libera dopamina, que substitui as substâncias exatamente, ativas. Exatamente. Então você buscou fortalecer essa convicção com situações que liberam também prazer, muito mais prazer, Sim. E de uma forma positiva. E eu faço isso todos os dias, né? São coisas que eu faço todos os dias, que me dão prazer. Hoje, trabalhar me dá prazer. Hoje, ler uma literatura me dá prazer. Estudar me dá prazer. Mas antes não tanto? Antes eu não tinha hábitos. Eu não tinha esses hábitos. Hoje, o meu prazer, estudar, buscar. Então, eu tenho prazer nisso. Depois que eu parei de usar droga, eu comecei a ficar... colecionador de diploma, né? Aí eu comecei a frequentar congresso, seminário, e comecei a fazer curso, hoje o que eu tenho prazer
no meu trabalho, na minha família. Hoje eu tenho prazer na minha religião, nos meus amigos. Hoje eu busco prazer nessas coisas. O Igor estava dizendo a mim há algum tempo atrás que de um tempo para cá ele cola em você. Pelo conhecimento, pela segurança e para você, assim, fixar, não é? Elaborar, automatizar um programa assim tão convicto quanto o seu irmão. Qual foi o seu caminho? O meu caminho, assim, a palavra de Deus, Cláudio. Literalmente a palavra de Deus. Eu procuro ler muito a Bíblia. Assim, a Bíblia ela tem algumas passagens e algumas palavras que ela me fortalecem. Por exemplo, Cristo, quando ele operava as curas dele, o que ele mencionava depois de cada cura ou cada milagre? A tua fé te salvou, enfim, né? Ele sempre acreditava a fé da pessoa. Então, a minha fé hoje, ela está fundamentada em Cristo. Então, eu creio que nele eu sou mais que vencedor. Hoje eu tenho um lar de paz, né? Depois que eu comecei para a igreja, assim, Deus restaurou meu casamento, eu tenho um lar de paz. Você voltou com a sua mesma esposa? Voltei com a minha esposa, que é a mãe dos meus 3 filhos. Então, assim, o meu lar não tem contenda, não tem confusão, não tem gritaria. As crianças são felizes, está aqui meu irmão que não me deixa mentir. Assim, a minha casa, assim, goza de paz. Eu acho que isso é fundamental, né, para a vida de qualquer pessoa. Você ficou separado quanto tempo? Na primeira separação, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, e na segunda, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Maravilha. Então, você teve esse problema, Uri? Não. O Igor tocou num ponto interessante quando ele falou, né, quando ele usou a Bíblia como esse exemplo. Trazendo para o cristianismo isso, porque as pessoas muitas vezes se perguntam, mas tem pessoas que se recuperam passando por casa de recuperação, outras se recuperam através da religião, inclusive tem pessoas que decidem, a partir de hoje eu não bebo mais e nunca mais bebeu, né? E trazendo isso para o cristianismo, eu penso que Jesus, ele curou diversos cegos, né? Está escrito na Bíblia que Jesus curou diversos cegos. E aí teve um que disse, o que eu queres que te faça? Que vejas. Então vê. E o outro teve todo um processo, né? Que ele pegou lá o barro, amassou, pediu para passar nos olhos, pediu para lavar. Então o operar, Deus opera, mas ele opera em cada um de forma diferente. Para uns o processo é mais rápido, para outros nem tanto, não é? Sim, mas é interessante a sua colocação, porque dentro da literatura também há 2 caminhos, com os 2 cofundadores do programa. Sim. No caso do Bill, ele tem a mesma revelação, a inspiração se fortalece pela fé. E a fé é uma coisa pessoal, é de cada um. Aí que é diferente da religião. Sim. A religião são normas e dogmas de alguma coisa de fora. E a espiritualidade é uma experiência única, sua, com a tua fé. Não é? Então, essa experiência é muito mais interessante quando a pessoa, por ter essa experiência de vivência, ter esse refrigério, como você disse, ir de encontro com uma religião. Porque tem muita gente que está numa religião e não tem espiritualidade. E eu não gosto também de alguns termos, por exemplo, às vezes as pessoas... Eu não gosto de assim, você é evangélico, você é crente, você é... Não, eu sou cristão. Não é necessidade. Eu não creio na religião, assim, eu creio em Jesus Cristo. Então, eu não creio, assim, que essa ou aquela que salva. Eu creio que quem salva é Cristo, na minha concepção. E mesmo porque, quando nós falamos em Jesus, vamos falar até como homem, como exemplo de homem que veio na Terra. Basta, às vezes a pessoa fala, não estou falando de religião, estou falando do homem Jesus. Assim, a forma pura de se doar, a sua percepção de um momento social, de dividir, de ser acolhedor, de colocar o amor em prioridade, isso basta, que é o que, no caso, a comunidade terapêutica propicia, o ambiente familiar, o ambiente aconchegante do afeto. Olha, o papo está muito gostoso, né? Mas nós vamos ter que dar um break, não é? E nós já vamos... Olha, eu sei que vocês estão assim também como eu, gostando do bate-papo, principalmente quando a gente pega alguém com uma tremenda fé, como o Igor está colocando. Mas a gente vai continuar já. Vamos dar um breakzinho e voltamos já.